Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Ei, vamos juntos, vem com a gente, vamos dominar, vamos gabaritar, vamos aí responder mais algumas questões de língua portuguesa, vamos aqui com os concurseiros da educação, ei, vamos caminhar juntinhos até a sua aprovação, beleza? Eu sou o professor Laércio Silva, o seu professor de língua portuguesa. Grande prazer, viu? Grande satisfação. Beleza? Então vamos aí responder questões, vamos entender, vamos dominar, vamos gabaritar. Nesse módulo aqui, nós vamos responder questões sobre morfologia, tá? Nós vamos aqui analisar classes gramaticais, nós vamos ver o processo de formação de palavra. Não se esqueça que morfologia, não se esqueça que morfologia é a parte da gramática que estuda as classes gramaticais. Que são 10 classes gramaticais. Além disso, estuda também o processo de formação de palavras. Inclusive, tá, já que você não tá fazendo nada mesmo, eu vou colocar aqui pra gente as 10 classes gramaticais, beleza? Só pra gente iniciar, tá, a nossa aula, e nós estamos apenas começando. Vamos colocar aqui primeiro o verbo, até porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo. Então o verbo vai estar aqui encabeçando as classes gramaticais. São 10 as classes gramaticais. Então nós temos o verbo, depois nós temos o substantivo, tá? Que está também em um grau de importância juntamente com o verbo. Então nós temos verbo, substantivo. Mais embaixo nós temos aqui, ó, a classe 2, adjetivos. Beleza? Nós temos a classe 2, artigos. Então, artigo, verbo, substantivo, adjetivo, artigo. Nós vamos ter aqui os pronomes. Pronomes, classe de palavras aqui responsáveis por substituir ou acompanhar o nome, tá? Anote aí, viu? Anote isso. Verbo, substantivo, adjetivo, pronome. Vamos aqui a caneta. Isso. Pronome. Nós temos também numeral. Então veja. Veja e não se esqueça nunca mais. Como está tudo no singular, deixa no singular. Então, ó, verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral. Ei! Verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral. Essas aqui são as classes de palavras variáveis. Classes de palavras variáveis. Anote, vá no seu caderno, anote no seu coração. São as classes gramaticais variáveis. Professor, variáveis por quê? Porque varia? Não. Porque variam. Porque sofrem variação. Beleza? Então essas classes, essas 6 primeiras classes, são aquelas que sofrem variação. Tá? Verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral. Por exemplo, você tem um pronome meu, mas no feminino você tem minha, né? O possessivo. Você tem o substantivo menino no masculino, mas no feminino você vai ter menina. Então perceba que essas classes são as classes variáveis. Variáveis. Do outro lado, e não menos importante, viu? E não menos importante, do outro lado, e não menos importante, você vai ter as classes gramaticais invariáveis. Eu vou encabeçar aqui com o advérbio. Depois nós temos aqui conjunções. Depois nós temos aqui preposição. E depois nós temos aqui interjeição. Essas últimas aqui são as classes gramaticais invariáveis. Beleza? Então deixa eu me anotar aqui pra você ficar bem bonitinho pra você. Cadê você, caneta? Aqui, ó. Invariáveis. Então veja isso.
São 10 classes de palavras. 10 classes de palavras. Nós temos a classe e a parte dos variáveis e a parte dos invariáveis. Aqueles que sofrem flexão, aqueles que sofrem variação, são 6: verbo, substantivo, adjetivo, artigo, pronome e numeral. E nós temos do outro lado aqueles que não sofrem variação, advérbio, conjunções, preposição, interjeição. Por exemplo, olha só, nós temos aqui o advérbio menos. Menos é um advérbio, menos é um advérbio, beleza? E o advérbio pertence à classe gramatical, a parte aí das invariáveis. Por quê, professor? Porque não varia, porque não varia, não sofre variação. Então, pare com esse negócio. Ih, rapaz, tinha menos gente. Que menos gente o quê? Menos é advérbio, é invariável. Então não pode virar menos. Não pode virar... Ah, não, professor, no singular. Ah, não, tem menos menino. Não, de jeito nenhum, não faço isso não. Beleza? Menos é invariável, menos é menos e acabou. Menos é sempre menos e nunca mais. Pode ser mais, né? Mas aqui, quando for menos, é menos e acabou, viu? Porque é um advérbio. E o advérbio é invariável. Beleza? Advérbio é invariável. Então, morfologia estuda as classes gramaticais. Professor, para o meu concurso é que eu preciso saber. Você precisa saber identificar. Ei, você precisa saber identificar. Opa, aqui é a palavra sublinhada. Opa, isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo. Não, isso aqui é uma... Você precisa saber identificar. Beleza? Outra coisa. Algumas dessas classes aqui nós aprendemos. Outras nós decoramos. Algumas classes gramaticais nós aprendemos, outras classes gramaticais nós decoramos, porque decorar é preciso, viu? Decorar é fundamental. Além disso, né, se você já achou muita coisa, né, que isso aqui é pouca coisa. Além disso, das classes gramaticais, beleza? A morfologia também estuda o processo de formação de palavras. Formação de palavras, E nessa aula nós vamos falar sobre tudo isso, sobre classes gramaticais e sobre formação de palavras. E aí, você vem com a gente ou não vem? Você vem sim, que você já tá aí e você não vai sair daí, não é verdade? Então vamos começar a nossa brincadeira. Olha só, deixa eu apagar tudo isso aqui, deu trabalho para escrever, mas tem que apagar, né? Então vou apagar, eu não queria apagar não, mas deu trabalho, mas vou apagar, então venha, vou apagar. Ó, questão número 1. Vamos às questões, ó. Questão número 1. Em relação ao processo de formação de palavras, onde é que nós estudamos isso? Onde é? Não ouvi, diga de novo, onde é? Isso, na morfologia. Então, ó, em relação ao processo de formação de palavras, assinalar a alternativa que apresenta uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. O que, rapaz? Derivação prefixal e sufixal. O que, rapaz? Prefixal e sufixal. Veja isso. Olha só, veja isso. Eu tenho uma palavra capaz. Vou colocar 3 vezes, ó. Observe isso. Capaz. Eu tenho uma palavra capaz. Capaz é o meu radical. Capaz é o meu radical. Capaz é o meu radical. A partir da palavra capaz, eu posso formar outras palavras. A partir do radical, a partir da palavra capaz, eu posso formar outras grandes palavras. Até porque, deixa eu fazer uma pergunta pra você. De onde é que vêm as grandes palavras? De onde isso? As grandes palavras, elas vêm das pequenas palavras. As grandes palavras, elas vêm das pequenas palavras. Então eu pego uma palavra pequena e daquela pequena eu formo uma grande. Porque as grandes, elas vêm das pequenas. Porque tudo
começa pequeno, depois vai crescendo. Você começou pequeno, eu comecei pequeno, certo? E hoje você está evoluindo. Então veja, as grandes palavras vêm das pequenas palavras. Veja o seguinte, eu tenho uma palavra capaz. Aí da palavra capaz, eu vou formar aqui, ó, veja, eu vou acrescentar algo antes. Vou colocar aqui, ó, incapaz. Veja, capaz é uma coisa, agora incapaz é outra coisa, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Veja o seguinte, eu tinha a palavra capaz e eu acrescentei antes. Quando você acrescenta antes prefixo, 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 eu acrescentei um afixo antes. Prefixo, antes é prefixo. É só lembrar do pré-história, antes da história. Pré-adolescência, antes da adolescência. Prefixo, prefixo, antes do radical. Prefixo, quando eu coloco antes, prefixo. Quando eu coloco antes, prefixo. Quando eu coloco antes, prefixo. Ei, quando eu coloco antes, prefixo. Isso. Então você formou incapaz. E para formar incapaz, você usou um prefixo. Você acrescentou antes. Derivação prefixal. Agora veja, eu tenho a palavra capaz. E de capaz, eu vou formar o seguinte. Veja isso, viu? Veja isso. Peraí. De capaz, eu vou formar o seguinte. Eu vou formar a palavra agora. Capacidade. Olha só, ó. Não, cadê a caneta preta? Cadê você, caneta preta? Vem aqui. Vem aqui, cadê você? Vem, é você que eu quero. Isso, a preta. Isso. Agora eu vou apagar isso aqui. Ah, capaz. Capaz. Ó, peraí. Venha, venha. Isso. Tá? Então eu tenho a palavra capaz. E agora eu vou formar capacidade. Ei, capacidade. Eu tinha capaz, agora eu coloquei depois. Depois. Perceba o seguinte. Antes é prefixo, depois é sufixo. Antes é prefixo, depois é sufixo. Antes, prefixo, depois, sufixo. Depois, sufixo, antes, prefixo. Isso aqui é uma derivação sufixal. Você entendeu isso? Quando você coloca antes, prefixal. Quando você coloca depois, sufixal. Derivação prefixal, derivação sufixal. Aí você deve estar se perguntando, professor, tá perguntando uma coisa que você já sabe a resposta, né? Eu vou responder porque eu sou professor. Tem que responder, mas você já sabe a resposta, né? Que você ia perguntar na sua cabeça aí. Você tá perguntando assim, professor, e quando eu coloco antes e depois, né? Que eu sei que você tá doido pra perguntar esse negócio, mas você não vai perguntar, né? Porque, né? Então veja, professor, e quando eu coloco antes e depois? Incapacidade. Quando você coloca antes e depois, aí você tem um gabarito. Aí você tem aquilo que a banca quer, certo? Você tem uma derivação prefixal e sufixal. Você acrescentou antes e depois. E derivação pre e su, su e pre. Eu já tenho intimidade aqui, certo? Com essa derivação eu chamo de pre ou de su, né? Faça isso também, dá aquela intimidade. Então, prefixal e sufixal. É isso que a banca quer. A banca quer uma alternativa que apresente derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, venha comigo, vá. A palavra planalto. Planalto é a junção de plano mais alto. Aqui nós não temos derivação prefixal. Aqui nós temos duas palavras que se juntaram. Então não pode ser a letra A. Isso aqui é composição. Daqui a pouco você vai ver composição. Infeliz. Veja, eu tinha a palavra feliz, acrescentei o in. Opa! Só tem o prefixo. Cadê o sufixo? Não tem. A banca quer os dois. Prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. A banca quer os dois. Beleza? Veja, letra C. Amoral. Você tinha a palavra moral e você acrescentou antes. Amoral. Ei, se colocou só antes, isso é prefixal. Isso é prefixal. Isso é prefixal. Beleza. Aí você tem aqui a palavra leal. Olha a palavra leal. Leal. Aí você acrescentou antes des. Mas além de antes, você colocou também depois. Mente.
Então, de leal você formou deslealmente. E aí você colocou prefixo e sufixo. Meu querido, minha querida, letra D é o nosso gabarito. Gabarito é a letra D. E aí você acertou, tá? Quer ter acesso a esse material, beleza? Na descrição desse vídeo tem acesso a esse material, tá? Entre no nosso grupo aí para fazer parte da lista de espera, beleza? Para ter acesso aí a tudo, né? A mapas mentais, a várias aulas sobre vários conteúdos aí que serão importantes para a sua prova. Beleza? É só apontar o seu celular pro QR Code aqui que tá aqui em cima, tá? E venha fazer parte aí da nossa equipe, venha fazer parte aí daqueles que serão aprovados. Vem com a gente, vamos juntos, vamos aí para a questão de número 2. Antes de depois de eu tomar uma água, a gente vai para a questão 2, veja. Veja a questão 2, olha o que diz a questão 2. No que se refere à estrutura e aos processos de formação de palavras. Onde é que nós estudamos isso? Na morfologia. Retiradas do texto, avalie as afirmações que seguem. Os vocábulos profundamente e resolvermos são formados por sufixação. Sufixação. Quando coloca o quê? Depois, sufixo depois, sufixo depois, prefixo antes, prefixo antes, prefixo antes, sufixo depois, tá? Então, ó o que tá dizendo aqui na questão, ó. São formadas por sufixação, profundamente e resolver. Vamos ver aqui. Nós temos a palavra aqui, ó, profundo, 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 profunda. Aí acrescentou o quê? Mente, mente depois. De fato, acrescentou um sufixo. Opa! A primeira tá certa. A palavra profundamente é sufixo. Agora vamos ver a palavra resolvermos. Vamos avaliar? Vamos ver. Resolvermos. Não, resolvermos não tem sufixo. Resolvermos é só o verbo resolver conjugado na primeira pessoa do plural, tá? Quando eu resolver, quando tu resolveres, quando ele resolver, quando nós resolvermos. Perceba que não criou uma nova palavra a partir de um existente, não. Nós temos aqui a conjugação. Nós temos o verbo resolver conjugado na primeira pessoa do plural, mas aqui não tem sufixo. Não, a número 1, ela está errada. Se a 1 está errada, eu vou eliminar a letra A. Tchau, letra A. Eu vou eliminar a letra D de dado, porque tem 1 também. Vamos analisar 2. Olha 2. Ilimitado ocorre em prefixo e sufixo. Ilimitado ocorre em pre e su. Eu já tenho intimidade. Pre e su. Os dois. A banca está dizendo que tem uns dois. Vamos ver. Olha só. Ilimitado. Ilimitado vem da palavra limite, limita, limite. Aí a banca não se. O processo de formação não se contentou com limite, precisou de outro significado e colocou o seguinte, ó. Antes de limite, colocou o i, um prefixo. Ilimite, ilimita, prefixo. E aí não se contentou com o limite, colocou o ado depois. Então colocou antes e depois. E aí, de fato, aqui nós temos prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. A 2 está certa. Se a 2 está certa, eu vou eliminar a letra C. Letra C, tchau, você não é não. Beleza. Vamos analisar a 3 agora. Olha, a palavra automóveis é exemplo de hibridismo. O que, rapaz? Hibridismo. É o quê? Hibridismo. Tá desgrama. Hibridismo. Olha aí o nome. A palavra automóveis é exemplo de hibridismo. Nome dado à formação de palavras com elementos de idiomas diferentes. Já tá a explicação aqui do que é o hibridismo. Veja isso e não se esqueça nunca mais, né? Eu vou até tomar uma água para te explicar isso melhor. Hibridismo, né?
Não é um palavrão, não, hibridismo. Inclusive, se você tiver irritado com alguém, você chamar de híbrido, a pessoa vai achar que é palavrão, né? O que é que você quer, seu hibridismo? É o quê? Você me chamou de quê, rapaz? De híbrido? Aí não, aí sai de sacanagem. Então, ó, é hibridismo, né? Então veja, a palavra automóveis é exemplo de hibridismo. Aí a própria questão, ela vai explicar o que é hibridismo. Hibridismo, nome dado à formação de palavras com elementos de idiomas diferentes. É isso. Tiquinho de um, tiquinho de outro. Tiquinho de um, tiquinho de outro. Hibridismo é isso, ó. Tiquinho de um, tiquinho de outro. Ei, tiquinho de um, tiquinho de outro. Tiquinho aqui, tiquinho ali. Um tiquinho de um, tiquinho de outro. É quando para formar uma palavra, olha só, hibridismo. Para formar uma palavra, você pega um pedaço, uma parte dessa palavra de um idioma, de uma língua, e a outra parte você pega de outra língua. Aí você junta as duas que são de línguas diferentes e forma uma única palavra. Sabe o que é isso? Hibridismo. Hibridismo, hibridismo, tá? Por exemplo, a palavra, veja, a palavra sociologia, a palavra sociologia, nós temos aqui a divisão, ó, Socio e logia. Sócio é do latim. Se eu não me engano, é do latim. E logia é grega, é uma parte, é uma palavra grega. Então, ó, nós temos sócio, que é do latim, e logia, que é grego. Aí você junta as duas, pegou um tiquinho de um tiquinho de outra, tiquinho de um, tiquinho de outra, tiquinho de um. Ei, hibridismo é isso. Tiquinho de um, tiquinho de outra, tiquinho de um. Faça comigo, vá. Tiquinho de um, tiquinho de outra, tiquinho de um. Peguei uma parte lá no latim, outra parte no grego. Ei, aí você junta as duas, isso é hibridismo. É, hibridismo, viu? Hibridismo. Beleza. Não vacile nisso, não. Professor, isso vai cair na minha prova? Possa ser que caia. Dificilmente eu vejo questões cobrando isso. Hibridismo. Mas eu quero que aqui você saiba de tudo. Beleza? Aqui com a gente, você precisa dominar tudo. Você precisa estar na frente do seu concorrente. O seu concorrente não sabe disso, mas você sabe. Você sabe que hibridismo é a formação de palavras com elementos de idiomas, de línguas diferentes. Beleza? A palavra automóvel, auto é grega. Auto é grega. E móvel, latim. Móvel ou é latim, um negócio desse. Então percebam, ó, um pedaço de um pedaço de outro. Tiquinho de um, tiquinho de outro. Tiquinho de um, tiquinho de outro. Ei, tiquinho de um, tiquinho de outro. Tiquinho ali, tiquinho aqui. Tiquinho ali, tiquinho aqui. Hibridismo. 2 e 3 estão perfeitamente correta. É difícil isso? Não. É fácil. Muito fácil. Beleza, venha. Venha comigo na questão 3. Questão 3 que diz o seguinte. Faltou um pedacinho. Ó, prefixo e sufixo em sua estrutura a palavra. A banca quer que você marque aí aquela que tem pre e su, né? Como você está íntimo já tem um tempo falando sobre isso, então não chama mais de prefixo e sufixo não, né? Porque quando nós somos íntimos de alguma coisa, né? Por exemplo, professor, eu tenho um amigo chamado Guilherme, eu sou muito íntimo de Guilherme, então você chama de quê? De Gui, né? De Gui, porque você tem intimidade, então é Gui. Beleza? Professor, eu tenho uma amiga chamada Juliana. Mas você não chama de Juliana, você chama de quê? De Ju. É Ju. Porque você já tem intimidade. Beleza? Então nós já estamos há um tempo estudando aqui prefixo e sufixo. Você já tem intimidade. Então para de chamar de prefixo de pre. É su, tá? Intimidade. Questão 3. Prefixo e sufixo em sua estrutura a palavra. Tem de ter prefixo e sufixo. Vem comigo. Vamos começar a letra D. Catástrofe, ismo. Você tinha catástrofe, aí você acrescentou o ismo. Você acrescentou depois. E quando é depois, você chama de quê?
Não, 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 não ouvi de quê? De sufixo, não, de su. É su, é su, é ju, é ju, é gui. Mas a banca não quer só o su. A banca quer o pré e quer o su. Pré e su. Prefixo e sufixo. Beleza? Você tem consulta, consulta-ório, consulta-ório, consulta-ório. Só depois, só depois, só depois. Só tem um su, só tem um su, só tem um su, só tem um sufixo. A banca quer o quê? Prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. Você tem isola, 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 um, dois, isola. Na Bahia, quando é pra isolar, isola, um, dois, três. Você vai ser reprovado, é o quê? Isola, professor, um, dois, três, né? Isola, né? Eu não vou não, isola. Um, dois, três. Você tinha isola, né? Aí você acrescentou o quê? O mento, o mento, o mento. Depois, ficou o quê? Isolamento. Só acrescentou o quê? O sul, o sul, o sul, o sul, o sul. Gabarito! Letra A é o nosso gabarito, tá? Desconfinamento. Desconfinamento. Você tem confinar, confinar, confinar. Você coloca o des e o mento. Você coloca antes e você coloca depois. Pre e su. Ei, gabarito. Letra A é o nosso gabarito. Letra A é o nosso gabarito. Beleza. Então tá esperando o quê? Tá? Para ter acesso a esse material, clica no link dessa aula, tá? Baixa o material, entra no grupo, venha fazer parte de quem vai ser aprovado, venha estudar com qualidade, beleza? Ó o QR Code aqui, ó, tá aqui no meu dedo aqui, tá aqui, né? Tá onde? Tá aqui, tá aqui. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, viu? Tá aqui, não tá aqui não. Ah, não entra nesse aqui não, esse aqui não, tá? Nesse aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tô vendo ele aqui, ó. Tô vendo, tá? Vá, aponte seu celular aqui, beleza? E venha fazer parte aí da lista de espera para ter acesso à nossa plataforma. Ei, venha ser aprovado. Venha ser aprovado. Tá aqui, viu? Tá aqui não, tá aqui não. Aqui aqui, né? Nem nada aqui não, é aqui, Então venha lá na questão 4. Questão 4, que diz o seguinte, veja. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras formadas pelo processo de derivação regressiva. Eita, ó. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras formadas pelo processo de derivação regressiva. O nome já diz, ó, regressiva. Regressiva é isso, ó, tá aqui, regrediu, ó, tá aqui, veio pra cá, tá aqui, veio pra cá. Regressiva, reduz. Regressiva é quando você, você regride, você recua, tá recuando. Por isso que é regressiva. Português, tem gente que diz que português é difícil, né? Tem gente que diz que português é difícil. Mas pela nomenclatura, você já sabe o que é regressivo, ó. Diminui. Fácil. Perde o R. Perde o infinitivo. O que é chamado também de verbal. Deixa de ser verbo e passa a ser substantivo abstrato. Ei, quer ver? Você sabe quais são os verbos no infinitivo? Quando é que o verbo está no infinitivo? Você sabe disso? Sabe? Então fala aí pra mim, vá. Aham. Isso, né? Você falou, né? Algumas pessoas não falam, mas você falou. Então veja, olha só, verbo no infinitivo. Infinitivo. Verbos no infinitivo impessoal é quando o verbo termina por ar, ei, ar, i. Ei, ar, i. Ei, ar. A banca vai falar. Assinale a alternativa que apresenta um verbo no infinitivo impessoal. É só procurar o verbo que termina com i. I. Ei, de baixo pra cima, ó. Do meio pra cima, do meio pra baixo, ei. Então, verbo no infinitivo, cantar, comer, partir, amar,
perder, sorrir, sonhar, comer, cuspir, ir, ir, verbo no infinitivo. Beleza? Sim, o que é que isso tem a ver com derivação regressiva? Tem a ver isso aqui, ó. Na derivação regressiva, o que era verbo no infinitivo, certo? Vira substantivo abstrato, ou seja, perde o infinitivo, perde o infinitivo, perde o infinitivo, perde o a, i, ei, perde o a, i, ei, perde o a, i. Veja, você tinha a palavra mergulhar, você tinha mergulhar, você tira o a e vira mergulho, mergulho. Você tinha debater, olha que houve uma regressão. Ei, houve uma redução. Você tinha a palavra debater. Aí você risca esse R e aí fica o quê? Debate, debate. O que era verbo se transformou em substantivo abstrato. E aí reduziu, perdeu uma letra, perdeu o R, perdeu o infinitivo. Você tinha agitar. Aí de agitar você formou o quê? Agito, agito. O que era verbo se transformou em substantivo abstrato. Você tinha atacar, atacar, atacar. E virou o quê? Ataque, ataque. O que era verbo se transformou em substantivo abstrato. Ei, isso é regredir. Isso é regressão regressiva. Isso é derivação regressiva, viu? Então, gabarito não pode ser outro. O gabarito só pode ser ela. A letra A é o nosso gabarito. Professor, por que não pode ser a letra B? Poxa, martelada é sufixal. Amanhecer nem perdeu o R, ó. Amanhecer não perdeu o R, beleza? E anti-inflamatório, ou então desleal, você tem prefixal. Aí esses alunos falam, professor, na minha prova lá, caiu prefixal. O quê? Prefixal, eu desconheço prefixal. Prefixal é prefixal, prefixal. O X aqui, ele é um dífono, dois sons. Beleza? Venha para a questão 5. Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo formado por derivação que você já é íntimo, né? Já entendeu essa palavra, então não é prefixo, né? Assim como ju, assim como gui, assim como ro. Errou, é o pré, porque você já está bem familiarizada com o prefixo. Então veja, ó, assinale a alternativa que apresenta um vocábulo formado por derivação prefixal. Antes. Vamos ver aqui qual é o gabarito, ó. Permanente. Você tinha a palavra permanente. Aí você acrescentou o quê? O mente depois. Ficou permanentemente. E aí você colocou depois. E depois é o quê? É o sul. É o sufixo. A banca não quer sufixo. A banca quer o quê? Prefixo. Você tem a palavra deslealmente. Você tinha aqui a palavra leal. Cadê você, caneta? Tá aqui embaixo, caneta. Ó, você tem a palavra leal. Aí você colocou antes, e você colocou depois, mente. Ei, você colocou antes e depois. Você colocou pré e sul. Mas a banca não quer o sul. A banca só quer o pré. Folhagem. Você tinha a palavra folha e você colocou o agem. Só tem sul. A banca não quer sul. A banca quer só o pré. Impaciente. Você tinha a palavra paciente e você coloca antes. Você vai ter uma derivação prefixal. Ei, gabarito, letra D, é o nosso gabarito, viu? Letra D, isso aqui, tô pensando, ó. Não é café, não é água, viu? Água assim que é mais gosto de gosto de café. Então veja, questão 6. Indique a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados por justa... Isso aqui é importante, ó. Existe o processo de formação aí por afixos, tá? Prefixo, sufixo, prefixo e sufixo parassintético, mas existe também o processo de formação por composição. E aí, existe o processo de formação por composição. Na composição, nós vamos ter dois tipos de formações. Nós teremos aqui, ó, de um lado a justaposição,
de um lado. E do outro lado nós vamos ter a aglutinação. Olha só. No processo de formação de palavras, você vai ter de um lado, por composição, você vai ter de um lado a justaposição e do outro lado você vai ter a aglutinação. Não se esqueça disso. Justaposição, aglutinação. Justaposição, aglutinação. Repita comigo, vá. Justaposição, aglutinação. Ei, vá, venha. Justaposição, aglutinação. Professor, qual é a diferença? O nome já diz tudo. A primeira aqui, justaposição, justaposição. Olha o que o nome já diz, justaposição. Cada um na sua posição. É como diz aquele filósofo, aduado, cada um no seu quadrado, cada um na sua justa posição. Veja, você pega duas palavras, olha só, justaposição. Você pega duas palavras e você junta elas. Mas quando você junta, dá para separar, porque elas estão ali, na sua justa posição. Por exemplo, quer ver? A palavra... Vou pegar a palavra guarda-roupa. Veja isso. Você tem de um lado a palavra guarda, olha só. Você tem a palavra guarda e do outro lado você tem a palavra roupa, né? Palavras diferentes. Guarda-roupa. Aí você junta as duas e você vai ter, guarda, hífen, roupa. Guarda-roupa. Beleza? Perceba o seguinte, essas palavras separadas têm um sentido. Aí quando você juntou, elas agora apresentam outro sentido. Mas perceba que elas se juntaram, mas cada um está na sua o quê? Posição. Ei, cada uma na sua posição, justa posição, cada uma na sua justa posição. Tanto é que dá pra separar. Quer ver? Eu vou passar um traço aqui no meio, vou separar, pronto, vou separar, pronto, guarda na sua posição, roupa na sua posição, cada um no seu quadrado. Beleza? Isso aqui é justa posição. Elas se juntam e dá pra separar. Elas se juntam e dá pra separar. Aglutinação é diferente, é o contrário. Aglutinação são duas palavras, elas se juntam, mas quando elas se juntam, não dá mais para separar. Elas se juntam de tal forma que houve ali uma aglutinação, um negócio ali que você não sabe mais quem é quem, não sabe quem é mais... Você já viu uma pessoa de longe, um casal de namorados apaixonados aí, de longe, né, abraçado, que você olha de longe e só vê um, né? Rapaz, ali tem dois, mas parece só tem um, né? Tá ali perto, parece só, tá aglutinado ali. Parece que você só vê um, né? Não dá mais pra separar. Juntou, já era. Nem tente separar. Quer ver? Por exemplo, a palavra vinagre. Vinagre é a junção de vinho mais acre. Vinho mais acre. Vinho mais acre. Aí você junta vinho mais acre, aí você vai ter a palavra vinagre, vinagre. Olha só, a palavra vinho se juntou com a palavra acre, aí você tem vinagre. Tente separar, tente. Não vai dar. Houve aí uma aglutinação, houve uma aglutinação, não dá pra separar. Olha aqui a palavra planalto. Olha aqui, na letra D. Planalto. Planalto é a junção de plano mais alto. Aí você junta as duas e se você vai ter aqui, planalto. Tente separar. Tente separar, você não vai conseguir, né? Uma das duas vai perder alguma coisa. Aí que eu vou colocar aqui, você passar um traço aqui, plana, não dá. Não tem como, tá? Isso é aglutinação. Aglutinação. Dizem aí, né? Dizem algumas pessoas, ou alguns alunos meus, que aglutinação é quando você casa, né? Casou, aglutinou. Não tem mais como separar. Beleza? Casou, já era. A justa posição é quando é amigo ainda, tá namorando ali, porque aí conversa, né?
conversa, tem aquele momento de namoro. Agora pra sua casa, que eu vou pra minha, né? Nós somos amigos ainda, nós ainda estamos nos conhecendo, então vá pra sua casa, que eu vou pra minha, cada um na sua posição, beleza? Isso é justa posição. Opa, terminamos a conversa aqui, vá pra sua casa, eu fico na minha, beleza? Justa posição. Agora, quando você casa, beleza? Casou, aglutinou. Ah, quer ver? Né? Quando você estiver na rua com a sua esposa, com o seu esposo, fala assim, ó. Ah, não, pode ir, amor, que eu vou ficar mais um pouquinho aqui. O quê? Você vai ficar o quê? É? Eu não ouvi, você vai ficar o quê? Não vou pra casa não, rapaz. Né? Não, mas eu vou jogar a bola ali. Você vai o quê? Hã? Você vai o quê? Você esqueceu que você aglutinou? Aglutinou? A gente aglutinou? Ei, não vai não, fica aí, bora, né? Aconteceu comigo. Então, ó, ei, não, pode vir, não vai não. Beleza? Ei, aglutinou já era, né? Aglutinou já era. Aglutinação, não dá pra separar. Veja, vem comigo na questão 6. Indique a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados por justaposição. Gira só, juntou gira mais só. Dá pra separar? Dá. Ó, gira no seu canto, adoado, cada um no seu quadrado. Somos amigos ainda, terminamos de conversar. Vai pra sua casa, que eu vou pra minha. Pontapé é a junção de ponta mais pé. Dá pra separar? Dá pra separar. Opa, ponta, já conversamos, beleza? Somos amigos ainda, então vai pra sua casa, que eu vou pra minha. Então cada um na sua posição, tá certo? Manda-chuva é a junção de manda mais chuva. Manda mais chuva. Opa, manda, vai pra sua casa, que eu vou pra minha. Justa posição, gabarito, letra A é o nosso gabarito. Aguardente não dá pra separar, é a junção de água mais ardente. Se você separar aqui, fica aguar, não dá. Embora é a junção de em, boa, hora. Não dá pra separar também. Planal também, não dá pra separar. Gabarito, letra o quê? Letra o quê? Volta, letra A é o nosso gabarito. Beleza? Vem comigo na questão 7. Olha o que diz a questão 7, veja. Aponte a alternativa que apresenta apenas substantivos abstratos. Ei, substantivos abstratos. A gramática diz o seguinte, que substantivo abstrato é aquele que depende de outro ser para se manifestar. E o abstrato depende de um ser para se manifestar. Por exemplo, a felicidade. Se você não estiver feliz, a felicidade não vai existir. Então a felicidade depende de um ser para se manifestar. Se você não quiser pensar assim, pensa o seguinte, ó. Substantivo abstrato é aquilo que não dá para desenhar. E se não der para desenhar, não é abstrato. Se não der para desenhar, não é abstrato. Não deu para desenhar, não é abstrato. Beleza? Quer ver? Desenhe um álbum. Dá pra desenhar um álbum? Dá pra desenhar um álbum. Dá pra desenhar. Ah, professor, mas eu não sei desenhar. Mas é possível desenhar. Você não sabe, mas outra pessoa sabe. Beleza? Então dá pra desenhar. Então a questão que é aquela que só tenha abstrato. Menina. Dá pra desenhar uma menina? Dá pra desenhar uma menina? Dá? Dá. Eu vou até desenhar. Ó, uma menina. Ó, uma menina. Vou desenhar uma menina aqui, ó. Dá pra desenhar uma menina. Certo? Dá pra desenhar uma menina. Dá. Dá pra desenhar uma menina. Tá? Dá pra desenhar uma menina. Olha aqui a menina. Certo? Cabelo pintado, né? É uma menina. Ei, dá pra desenhar, tá? Se dá pra desenhar, certo? Se dá pra desenhar, beleza. Isso aqui é um substantivo abstrato. Beleza, fazer o vestido dela, tá? Eu sou professor de arte também. Além de língua portuguesa, eu sou professor de arte também. Beleza? Então tá aí, uma menina, tá? Uma menina. Beleza? Tá aí uma menina. Beleza? Então dá pra desenhar uma menina. Tá? Dá pra desenhar uma menina, tá aí. Então veja, uma menina. Opa, se dá pra desenhar, não é abstrato. Porque abstrato não dá pra desenhar. Beleza? Desenha a beleza. Dá pra desenhar a beleza? Hã? Imagine a forma da beleza. Dá? Não dá! Ah, não, professor, é só eu me desenhar, você tá falando? É só... Não, aí é uma pessoa bela, mas a beleza não tem forma, não tem como desenhar. Desenha alegria, vá, desenha alegria. Vá, desenhe. Não tem como desenhar alegria. Ah, não, professor, vou desenhar uma pessoa sorrindo. É só desenhar uma pessoa sorrindo, é alegria, certo? Pessoa sorrindo, né? Olha aí, sorriso, que sorriso bonito, né? Isso é um sorriso, não é uma pessoa, não é alegria. Ei, não dá pra desenhar alegria. Desenha bondade, desenhe. Não dá pra desenhar bondade. Sabe o que isso quer dizer? Que o gabarito é B. B de baiano é o gabarito. Desenha certeza. Não dá pra desenhar certeza. Não
Não dá pra desenhar a verdade, mas dá pra desenhar uma fada. Dá pra desenhar uma fada. É possível desenhar uma fada. Então fada não é abstrato. Ei, se der pra desenhar, não é abstrato. Vem comigo. Questão de número 8. A palavra forte, num contexto em que está inserida, exerce função morfológica. Ei, morfológica. Ei, morfológica. Classes gramaticais. Viagens após a forte queda. Queda é um substantivo. Entenda isso. Queda é um substantivo. Queda é um substantivo. Tanto é, professor, eu tenho dificuldade de encontrar o substantivo. O substantivo pode ser contado. O substantivo é uma classe gramatical contável. Eu posso contar, quer ver? Uma queda, duas quedas, três quedas. Opa, dá pra contar. Se dá pra contar, é um substantivo. Caneta, uma caneta, duas canetas, opa, dá pra contar, então é um substantivo. Blusa, uma blusa, duas blusas, três blusas, né? Três blusas, minha blusa aqui tá apertada. Quatro blusas, beleza? Então dá pra contar. Dá pra contar. Se dá pra contar, é substantivo. Ó, uma queda, duas quedas. Opa! Queda é substantivo. Queda é substantivo. E quem é que caracteriza o substantivo? Quem é? Hã? Não ouvi, diga de novo. Quem? Isso. Quem caracteriza o substantivo? Olha só. Viagens após a forte queda. Forte queda. Qual é a característica dessa queda? Que ela é forte. Não é uma queda fraca, não é uma queda pequena, é uma queda forte. Opa, você já sabe que o gabarito é letra D de adjetivo. Beleza? Ó. Você lembra que lá no início eu disse o seguinte: algumas classes gramaticais você aprende, outras classes você decora. E aí, algumas você aprende, outras você decora. Você aprende adjetivo, você aprende substantivo, você aprende advérbio, mas preposição você decora. Aprende algumas coisinhas, mas principalmente você decora. Decore as preposições. E decore as... Eu vou até escrever aqui a... ante, pra você se pegar isso aí. A, ante, até... após, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, isso aqui é um em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ei, decore! Preposição a gente não aprende. Principalmente a gente decora. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, ei. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. A, olhando para lá, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, olha pra cima. A, ante, até, após, com, contra, de, dança, ó, a, dançando. A, ante, até, após, com, contra, de, olho fechado. A, ante, até, decore de todo jeito. De maneira romântica. A, ante... até... mas agora com axé. Nem sei, nem axé. Então, do jeito que você quiser, mas decore as preposições. Decore sorrindo, decore chorando, decore gritando, mas decore as preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, ei. Preposição você decora. Beleza. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, anote no seu caderno, coloque na tela do seu celular, cole na parede, faça isso hoje. Não, professor, vou deixar pra amanhã. Não deixe pra amanhã. Certo? Você já sabe a frase, né? Faça hoje. Vem comigo na questão 9. Estamos terminando. Questão 9, né? O tempo aí tá dentro do tempo ainda aí. Estamos dentro do tempo. Então veja, questão 9. Ó. E balançando de leve um fio de linha
Destacam-se duas expressões que são chamadas de locução. Locução. Introduzida pela mesma preposição. Morfologicamente, é correto afirmar que são classificadas respectivamente como, locução. Professor, o que é uma locução? Locução é quando você tem mais de um elemento, mais de uma palavra que desempenha uma função morfológica e semântica também. Por exemplo, eu vou usar aqui uma locução verbal. Veja, estou estudando. Estou estudando. Dois verbos juntinhos, trabalhando juntos, trabalhando em prol de um único sentido. Dois verbos juntinhos, trabalhando com um único objetivo. Se você tem dois verbos juntinhos aqui, passando uma única semântica, isso não é apenas verbo, isso é locução. Locução verbal. Ei, locução verbal. Locução verbal. Veja, a palavra como é uma conjunção. Só tem uma palavra. Agora veja, a palavra já que. Perceba que agora você tem aqui, dois elementos. Já não é mais uma conjunção, agora é uma locução conjuntiva. Locução conjuntiva. Professor, então locução é quando tem mais de um elemento que opera como uma única classe gramatical, que tem um único valor semântico. Beleza? Veja, quando fala assim, água boa. Água boa. Boa é um adjetivo que está caracterizando essa água, beleza? Boa, água boa. Boa é um adjetivo. Por que adjetivo? Só tem uma palavra. Uma palavra caracterizando o substantivo. Agora veja. Água de coco. Ei, água de coco. Qual é a característica dessa água? Que ela é de coco. Perceba que essas duas palavrinhas estão trabalhando juntas aí para caracterizar água. Não é só uma palavra, são duas. Se são duas, eu não vou chamar de adjetivo, eu vou chamar de locução adjetiva. Ei, locução adjetiva. É por isso que a banca chamou de leve e de linha de locução, porque é mais de um elemento, mais de um termo trabalhando em prol de um único sentido. Beleza? Você entendeu o que é uma locução? Então, vem pra mim pra questão, olha só. E balançando de leve. Balançando é um verbo no gerúndio, terminando em NDO. Balançando é um verbo. Professor, e quem é que modifica o verbo? Quem modifica o verbo é isso aqui, advérbio. O advérbio, sempre que você vê uma palavra se referindo, olha só, se você vê uma palavra se referindo ao verbo, você vai dizer que é um advérbio. O advérbio se refere ao verbo e o advérbio também modifica o adjetivo. O advérbio, ele modifica o verbo e o advérbio modifica o adjetivo. Então veja, balançando de leve. De leve está se referindo a balançando. E balançando é um verbo. E quem é que modifica verbo? Advérbio. Só que eu não posso chamar apenas de advérbio. Por que eu não posso? Porque são duas palavrinhas. Então isso aqui não é um advérbio. Isso aqui é uma locução adverbial. Locução adverbial. Pode ser a letra A ou pode ser a letra D. Não é nem a B nem a C. Beleza? Agora veja o outro, Um fio de linha. Vamos ver qual é a classe gramatical de fio. Um fio, dois fios, um fio, dois fios, três, dá pra contar. 4 fios, 5 fios, você dá pra contar, dá pra apontar. Esse fio, isso aqui é um substantivo, é um nome. E quem é que caracteriza o substantivo? Quem é? O adjetivo. Mas eu não posso chamar só de adjetivo. Eu vou chamar de quê? De locução adjetiva. Gabaritão, letra
D é o nosso gabarito. Vem comigo na questão. O estresse provocado pelas limitações da pandemia envelheceu prematuramente os cérebros dos adolescentes. A palavra sublinhada nesta frase é adequadamente classificada como a palavra aqui, essa aqui, ó, prematuramente, perceba, ó, envelheceu prematuramente. Ei, envelheceu prematuramente. Prematuramente está se referindo a envelheceu. Qual é a classe gramatical de envelheceu? É verbo. Envelheceu é um verbo. E quem modifica verbo a gente chama de quê? Advérbio. Beleza? Além disso, a maioria das palavras terminadas em mente. Ei, a maioria das palavras terminadas em mente são advérbios. Quase todas, necessariamente, intensamente, possivelmente, malandramente, prematuramente, insistentemente, terminou com mente, é advérbio. Nem pense muito, terminou com mente na sua questão. Pode pensar já, poxa, tem grande chance de ser advérbio. Beleza? Advérbio. Termina em mente. Vem comigo na questão 11. Quanto ao número de verbos e substantivos existem na frase respectivamente. Professor, minha água acabou. Isso quer dizer que a aula tá acabando, né? Tá acabando. Não precisa, tá acabando. Veja. Questão 11. A banca quer que vocês descubram qual é o verbo e o substantivo. Professor, eu tenho dificuldade em achar o verbo. Vou te dar uma dica aqui pra você nunca mais passar por esse sufoco de encontrar o verbo. O verbo, a Bíblia diz o seguinte, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, então no princípio era o verbo, certo? A Bíblia diz também que Deus é onipresente, né, onisciente, né, onipresente, onipotente, onipresente. Deus está em todos os lugares, assim como Deus também está em todos os momentos. Deus esteve no passado, está no presente e estará no futuro. O verbo também tem esse poder, esse verbo que nós estamos falando, esse simples verbo, a palavra verbo, também tem esse poder. O verbo pode voltar no passado, só o verbo tem esse poder. O substantivo não tem esse poder. O adjetivo não tem, só o verbo pode fazer isso. Você pode pegar o verbo e jogar ele no passado. Você pode pegar o verbo e jogar ele no futuro. Você pode pegar o verbo e deixar no presente. Se você pegar uma palavra e puder fazer isso, jogar no passado, presente, futuro, não tenha dúvida, é verbo. Ei, não tenha dúvida, é verbo. Não tenha dúvida, é verbo. Beleza? Veja esse exemplo. João estuda e é inteligente. Jogue a palavra João passado, vá, jogue. Vá, tente. Não dá, não vai. Jogue a palavra estuda no passado, vá, estudava. No futuro, estuda, opa, é verbo, só o verbo tem esse poder. Jogue o e, João estuda e, vá, joga no passado, não dá, não é verbo. Jogue o João estuda e era, opa, dá. João estuda e será, opa, isso aqui também é um verbo, Joga inteligente, vá. Não dá, não tem como. Ei, só o verbo tem esse poder. Então o verbo aqui estuda e vamos ver. Sobreviver. Opa, ó, infinitivo. I. Terminou com isso aqui, já é verbo. Além disso, no passado, sobreviveu. No futuro, sobreviverá. Opa, isso aqui é um verbo. Ao inverno é um nome. O nome da extensão da estação é substantivo. Parece. No passado é parecia. E no futuro, parecerá. Opa, isso aqui é um verbo também. É um verbo. Fácil. Joga fácil no passado, jogue. Vá, jogue. Ei, não dá, não vai, né? Tanta, jogue tanta, vá tanta no passado, vá tanta. Não dá, não vai. Tecnologia, vá, jogue, vá, não dá. Não dá. Favor, jogue favor no passado, vá. Coloque aí o favor. Conjugue o verbo favor no passado, vá. Tente aí, tente. Você não vai conseguir, porque favor não é verbo, beleza? Então aqui nós só temos dois. Ei, dois verbos. Cadê você, caneta? Dois verbos. Se é dois verbos, vou apagar aqui.
Vou apagar aqui pra gente... ó, 2 verbos. Então, gabarito... Ah, já temos um gabarito já, né? A letra C é o nosso gabarito. 2 verbos e 3 substantivos. Inverno, tecnologia e favor. Beleza? Um inverno, 2 invernos, 3 invernos, uma tecnologia, 2 tecnologias, 3... faça um favor. Não, faça 2 favores, 3 favores. Opa, o verbo pode ser com 3, o verbo não, o substantivo pode ser contado. Beleza? Última questão, venha. Pra gente fechar, tá? Aproveite, certo? Aponte o seu celular aqui, ó. Tá, pra esse QR Code aqui, beleza? Venha fazer parte aí do nosso grupo, tá? Pra ficar aí na lista de espera, pra ter acesso à nossa plataforma. Venha com a gente, clica no link dessa aula, pega esse material, tá? E vamos juntos rumo à sua aprovação. Veja a questão 12. As palavras em destaque são, respectivamente, após todo o escarcéu, meu pai adentrou furioso na sala, falando alto. Após todo o escarcéu, toda a confusão, todo o alvoroço, meu pai adentrou furioso na sala, falando alto. Vamos ver. Falando alto, falando alto. Falando é um verbo, né? Falava, falarei. Falando é um verbo, no gerúndio. Falando. E que... ele não estava só, estava falando alto. Esse alto está modificando um verbo. Quem modifica verbo a gente chama de quê? Diga de quê? Isso, a gente chama de advérbio. Quem modifica verbo, a gente chama de advérbio. Então a segunda é um advérbio. Advérbio pode ser a letra A ou a letra B. Letra A ou B. Meu pai adentrou furioso. Quem estava furioso? Meu pai, um pai, 2 pais, 3 pais. Ei, veja, isso aqui é a característica do pai. Característica do pai. Beleza? Então quem modifica, quem caracteriza o substantivo, a gente chama de quê? De adjetivo. Gabarito. Gabarito é a nossa letra A. Ei, letra A é o nosso gabarito. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Findamos assim uma série de 12 questões. Trabalhamos aí morfologia. Então vem com a gente, tá? Aponta seu celular pro QR Code aqui. Vem fazer parte da lista de espera aí para a nossa assinatura, ter acesso a tudo, né? Mapas mentais, áreas, várias aulas que vai aí te ajudar a ser aprovado, ser aprovada no seu concurso. Beleza? Venha para o grupo VIP, venha ser um aprovado, venha ser uma aprovada. Tamo junto, viu? Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.